Olá pessoal, hoje é uma aula muito importante, uma aula de laboratório que foca a determinação da resistência à compressão do concreto. Esse é um ensaio padrão, um ensaio normalizado que vai ser muito importante tanto para os estudos prévios de dosagem como para o próprio controle de qualidade do concreto. Então, como foi visto na aula anterior de dosagem, nós produzimos corpos de prova de diferentes concretos para estabelecer as curvas de dosagem e dentro dessas curvas de dosagem a principal é a lei de Abrams, aquela que estabelece a lei de Abrams, onde a gente correlaciona a resistência à compressão com a relação ao aguacimento. Para obter os dados da resistência à compressão, nós temos que realizar os ensaios padrão de compressão. E a aula de hoje mostra quais são os cuidados necessários para que esse ensaio seja bem realizado. Ele também é importante, como eu disse, para o controle de qualidade. Ou seja, um ensaio de determinação de resistência à compressão tem que ser bem feito, porque, caso contrário, nós corremos um grande risco de rejeitar um concreto que está adequado para a finalidade estrutural. Ou seja, nós temos que garantir que o resultado obtido esteja conforme os padrões estabelecidos. Então aqui nós vamos demonstrar, primeiramente, quais são os cuidados que nós temos que fazer prévios com o corpo de prova na tomada das dimensões e em seguida vamos mostrar o procedimento do ensaio propriamente dito. Esse aqui é o corpo de prova padrão, é um corpo de prova cilíndrico de 10 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura. Para que seja levado ao ensaio, é fundamental a gente garantir o polimento das duas superfícies. Esse polimento tem que ser muito bem feito, de maneira a garantir o bom contato do corpo de prova com os pratos da prensa. As dimensões de 10 por 20 são dimensões padrão, mas como tem que haver o polimento e existem pequenas irregularidades nos próprios moldes, o primeiro procedimento que tem que ser feito é a tomada das medidas desse corpo de prova. O diâmetro e a altura. A primeira medida que nós vamos realizar é a medida do diâmetro, que é feita em duas posições ortogonais, mais ou menos na metade da altura do corpo de prova. Então, a primeira medida, anota a medida, e a segunda no sentido ortogonal. Anota o valor mensurado. A terceira medida é da altura do corpo de prova, que é verificada na relação entre os dois topos. Uma vez tomadas as medidas do corpo de prova, diâmetro médio e altura, nós podemos realizar o ensaio. Então, durante o ensaio, nós vamos levar o corpo de prova até a carga máxima. A partir da carga máxima e do diâmetro médio, nós conseguimos calcular a tensão de ruptura do material, que nada mais é do que a carga dividido pela área da seção circular do corpo de prova. E se houver alguma alteração em relação à altura, existe um padrão da norma que estabelece qual que é a correção quando a gente foge da relação 2:1 de altura para diâmetro. Então, dando prosseguimento ao ensaio, o corpo de prova tem que ser posicionado na prensa, numa parte bem centralizada entre os dois pratos, para que o corpo de prova fique em perfeito contato com os pratos da prensa. Inclusive, nós temos que verificar ao final do ensaio se esse bom contato foi conseguido. O carregamento nessa prensa é feito de maneira automática. A prensa tem um script, tem um código que estabelece com precisão qual é a velocidade de carregamento do corpo de prova. É extremamente importante que isso seja obedecido, porque se o ensaio for feito de maneira muito rápida, nós aumentamos a carga de ruptura e se o ensaio for feito de maneira muito lenta, nós diminuímos a carga de ruptura. Então, para garantir a precisão do ensaio, a velocidade de carregamento é fundamental. Então, esse corpo de prova mostrou o padrão típico da ruptura por compressão, que fica com essa forma de ampulheta, ou seja, um cone inferior e um cone superior,
onde as tensões de ensaiamento foram as mais fortes que geraram a ruptura do corpo de prova. Aqui na parte inferior a gente consegue ver que ficou praticamente todo o círculo da área de contato. Nessa parte superior a gente percebe que houve uma ruptura, o que pode ser um sinal de perda de contato ou de concentração de carga. Então é sempre importante verificar como o corpo de prova rompeu para sempre tentar minimizar os riscos de indução de um resultado errado por má distribuição das cargas no corpo de prova. Toda a determinação da resistência à compressão do concreto é feita a partir de um exemplar. O exemplar significa que nós vamos ter que romper 2 corpos de prova. Então agora nós vamos partir para a ruptura do segundo corpo de prova, que é o gêmeo do que foi rompido anteriormente. Bom, finalizamos agora a segunda ruptura e o corpo de prova apresenta o formato esperado de ampulheta com os 2 cones, o superior e o inferior, com as superfícies de ruptura por cisalhamento principal bem determinadas. Foi um resultado que eu creio melhor e a gente vai demonstrar isso apresentando os gráficos a seguir. Agora, tirando proveito que esse equipamento nos fornece as curvas de carga por deslocamento, nós podemos comparar os 2 corpos de prova que foram ensaiados anteriormente. Então aqui nós temos a primeira curva do corpo de prova que teve um probleminha de acomodação do topo com a prensa. Então a gente percebe que essa aqui é a fase inicial de acoplamento da prensa, né, de toque da prensa no corpo de prova. Aqui a parte mais linear, onde o corpo de prova é efetivamente carregado e a gente vê com uma inclinação menor do que o segundo corpo de prova. E esse primeiro acabou obtendo uma carga de ruptura menor da ordem de 137 kN, o que vai nos dar uma tensão de ruptura de 17,4 MPa mais ou menos. Já o segundo, que teve melhor condição de acomodação, então teve essa fase inicial de contato dos pratos da prensa com o corpo de prova, depois essa fase mais linear, mais aprumada, onde mostra um bom contato e uma carga de ruptura que superou o primeiro corpo de prova. Essa segunda carga de ruptura foi de 169 kN, o que nos fornece uma tensão de ruptura de 21,4 MPa. Ou seja, nós temos uma redução de 21,4 para 17,4 MPa com 2 corpos de prova gêmeo. Basicamente, isso pode ser associado às dificuldades do contato dos corpos de prova com os pratos da prensa que não geraram uma boa distribuição dessa carga. Então, obtivemos 2 valores de tensão, 21,4 e 17,4, e pela recomendação de norma, nós vamos vamos desprezar o valor mais baixo, que é o resultado considerado mais defeituoso, e adotar o valor maior de 21,4. Então, com isso, nós temos a determinação da resistência desse concreto nessa idade de ensaio, que nesse caso foi 21,4 MPa. Esta foi a última aula de laboratório do semestre. Nós começamos com a parte de caracterização dos materiais, passamos pela aula de dosagem e chegamos hoje à aula de determinação da resistência à compressão do concreto, que é um complemento da aula de laboratório de dosagem e também serve como base para a aula de controle de qualidade, porque é o ensaio que nós vamos utilizar para controle de qualidade do concreto nas obras regulares. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e que tenham feito boa conexão dessas aulas de laboratório com as aulas teóricas dadas em sala de aula. Obrigado.